Olá, eu sou Nayara Cortez E eu sou o Will Brandão. e esse é o novo episódio do podcast Empresa Exponencial. Um podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Tudo certo, Will? Tô bem, e você? Tá tudo bem. Bora pro nosso tema de hoje? Vamos? A gente vai falar um pouquinho, então, qual que é o melhor método usar na gestão da sua empresa? OKRs ou KPIs? Acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é se é OKR e KPIs ou OKRs e KPIs. Porque a gente já ouviu de tudo, né? E no meio do caminho a gente começa a falar de um jeito, depois tá falando de outro, né? A sigla já não ajuda, né? Não facilita muito a compreensão. E aí a gente vê falando em inglês, outros falando em português. Aqui a gente vai no português mesmo. Vamos né? aportuguesar. Então, Pronto. né, OKRs ou KPIs, a gente vai falar aqui OKRs e KPIs, tá bom? Show de bola. Mas são a mesma coisa, se de repente eu ouvir diferente por aí. E por que a gente vai falar sobre isso hoje? A gente decidiu falar sobre esse tema, Will, porque muitos empresários não conseguem ter uma visão muito clara do futuro da empresa, também não conseguem ter uma rotina para acompanhar os resultados de fato, não sabem como traçar as metas e de repente estabelecer as ações para alcançar essas metas, né, com a equipe. E acho que gestão é algo muito complexo, muito difícil de implementar, né? Falta tempo para fazer isso e tem uma certa dificuldade de ter clareza e controle sobre esses rumos da empresa. Então a gente vai falar para quebrar com esses mitos hoje. Boa, dificuldade, acho que de uma forma geral, né? Em ter a visão da empresa, ter uma visão mais estratégica. E mais clara, E né? ter exatamente isso que você comentou, né? Uma forma mais prática de fazer a gestão do negócio. Que também, para muitos empresários que obviamente não têm formação acadêmica em administração, gestão, economia, que seja, gestão é algo um pouquinho complexo. Pode parecer muito complexo e muitos têm uma empresa, precisam fazer a gestão, mas não sabem exatamente como fazer. E aqui a gente vai falar hoje sobre 2 modelos de gestão, seria isso? Podemos chamar de modelos de gestão? Acredito que sim. 2 modelos de gestão que vai facilitar, de repente, para quem quer implementar uma forma de gerir melhor o seu negócio, um processo mais sistematizado, certo? Exatamente, Will. Show de bola. Bom, começando então, vamos falar então o que é um modelo de gestão, o que é um método de gestão O da modelo, empresa? um modelo de gestão, né? O pessoal utiliza muito um termo em inglês chamado framework, né? Um modelo no final das contas, que nada mais é do que um processo sistematizado para se conseguir fazer a gestão da empresa, né? De uma forma geral, isso é um modelo de gestão. Então, é um processo já estruturado, validado, possivelmente, e que o empresário, ele aprendendo a usar esse modelo, ele pega e replica isso na empresa dele. É mais fácil do que você, de repente, ir no intuitivo e tentando estabelecer processos, modelos novos de gestão. Você pode pegar um modelo que já existe e aplicar na sua empresa. Isso é um modelo, no final das contas, né? Legal. É uma forma de você poder executar a gestão da sua empresa mais estruturada, né? Com mais clareza também. Legal, e é importante, né, falar sobre gestão dentro da empresa, principalmente para pequena empresa, porque a gente sempre traz esse tema que pequenas empresas quebram muito no Brasil, especialmente. Tem uma pesquisa do Sebrae que mostra que os próprios empresários enxergaram, né, empresários que quebraram, faliram seus negócios, eles enxergaram que uma das falhas foi a questão da gestão no dia a dia. Então, Falta de gestão. isso, exatamente. Então, por isso que a gente fala que é tão relevante ter processo de gestão e aplicar isso dentro da pequena empresa, para, no fim, fazer um uso mais eficiente dos recursos, né? Gestão é isso, né? Gestão, o que é gestão no final das contas? É você traçar metas ou objetivos, a gente vai falar melhor sobre isso aqui hoje, saber onde você quer chegar, ter ações para chegar lá e acompanhar e distribuir esses recursos da melhor forma, para as coisas acontecerem. No final das contas, para você atingir seu objetivo, sua meta, de uma forma mais rápida. E quando a gente atinge mais rápido, significa que a gente trabalhou de uma forma mais eficiente nossos recursos. Isso é gestão. É trabalhar os recursos da sua empresa, seja físico, seja humano, seja financeiro, para você conseguir atingir o seu resultado. Perfeito, muito bom. Então, dentro dessas práticas de gestão aí, Will, o que são esses modelos, né, de OKR e KPI? Tem diferença entre eles? Legal, né? Os OKRs e KPIs, eles são modelos de gestão, né? São formas já também estabelecidas, praticadas por outras empresas,
de fazer a gestão da empresa, de como gerenciar esses recursos, de como estabelecer as metas, os objetivos e conseguir chegar lá da forma mais eficiente. Então, na verdade, são 2 modelos, tá? A gente vai falar um pouquinho a diferença entre eles, mas basicamente eles são processos sistematizados exatamente para conseguir colocar a estratégia, os objetivos da empresa em prática, tá? Isso tudo ele traz, especificamente falando desses 2 modelos, são bastante utilizados, inclusive em empresas talvez que esteja na fronteira ali da inovação tecnológica, startups, empresas que precisam de processos mais ágeis de gestão. Sim. Né? A gente está falando, então, de processos, modelos de metodologia mais ágeis, que não demandam uma estrutura tão complexa para você poder estabelecer esse tipo de gestão da empresa. Tem outros modelos, né? Perfeito. Mas esses 2 que a gente está falando aqui, que são modelos que estão mais em voga, estão sendo mais falados recentemente, nos últimos, talvez, 5, 10 anos, até por obras, livros que foram falados a respeito, por práticas de empresas que tiveram sucesso e mostraram para o mundo que eles aplicam essa forma de gestão, e aí todo mundo quer fazer igual, quer saber o que foi feito e quer trazer isso para sua empresa, né? Eu acho que, talvez, falando especificamente dessas empresas mais de referência, a gente está falando de Google, de Facebook, né? De empresas, Apple, inclusive, são empresas que cresceram muito nos últimos anos, Sim. Né? Especialmente falando de Google e Facebook. Apple já existe há mais de 50 anos, mas especificamente falando dessas 2 empresas, são empresas que se tornaram referência, e tudo que elas fazem a gente olha e fala, pô, o que a gente pode aproveitar dali, né? Então, Sim. São modelos mais relacionados a esse tipo de gestão, tá? É um tipo de negócio que quer algo mais ágil, tá? Legal. Esses exemplos são ótimos exemplos aí para pequenos empresários se espelharem, porque são empresas que deram certo, estão dando certo, né? Enfrentaram aí momentos de dificuldade, mas se reinventaram, inovaram bastante, tanto nos seus produtos, e inovaram também em formas de gestão. Acho que a gente pode falar que OKRs e KPIs são uma forma de fazer a gestão de um jeito menos complexo e menos demorado que os padrões mais utilizados aí pela grande indústria, por exemplo. Sim, se você pega, por exemplo, indústrias mais tradicionais, né? Principalmente indústria automobilística, indústria bélica, são indústrias em setores tem centenários, né? São setores centenários. E muita coisa tradicional é trazida de 50, 30, 100 anos atrás. Não que isso não funcione, mas para aquele modelo de negócios, né, é dessa forma que eles trabalham. Então, eles aprimoraram isso, que era feito há muito tempo, né, para caber nesse contexto atual. Então você pega, por exemplo, a Toyota, né, que é um case muito forte de gestão, né, com a Toyota. As indústrias japonesas, na verdade, automobilística especificamente, elas não eram bem conceituadas no mundo. Quando houve a globalização, essa questão de você poder exportar seu produto industrializado ali, ou até, de repente, ter um centro de produção em outros países, as indústrias japonesas, vamos dizer assim, em termos de carro, ela era vista como a chinesa é vista hoje. Com maus olhos, né? Um carro que talvez não tenha tanta segurança, não tenha tanta qualidade. Sim. E a Toyota, né, as principais indústrias automobilísticas naquele momento eram as americanas, né? A Ford, a GM. E a Toyota, através da aplicação de um modelo de gestão e produção totalmente diferente, eles conseguiram mudar essa perspectiva, eles conseguiram ser vistos como, na verdade, uma empresa de referência, inclusive acabando com vários competidores internacionais que eles tinham ali, próprios Estados Unidos, né? A indústria automobilística lá de Detroit sofreu muito, e ainda sofre, é uma indústria, praticamente uma cidade pós-industrial ali, porque já não existe aquele centro industrial que existia antes, principalmente automobilístico, porque as outras empresas foram se aprimorando, e a Toyota é um case de sucesso nesse sentido. Mas é óbvio, né? A gente está falando de uma empresa que foi desenvolver isso há 50, 60, 70 anos atrás. Então era uma outra perspectiva, eram outras possibilidades, e deu certo. Muitas empresas ainda utilizam esse modelo como referência, mas outras foram aprimorando, como você comentou, foram desenvolvendo outros modelos de gestão que fizesse mais sentido para um momento hoje de informação rápida, mudanças tecnológicas quase que instantâneas, né? A gente está vivendo aqui hoje, por exemplo, não sei quem está ouvindo o podcast, pode ser que até tenha já mudado esse cenário. Mas hoje, por exemplo, a gente
tá ouvindo se falar muito em inteligência artificial para criação de conteúdo no marketing digital. Sim. Uma empresa aí que está bombando é o tal do ChatGPT, né? A gente ouviu falar sobre o ChatGPT, eu pelo menos, há um mês atrás. Eu ouvi falar sobre essa ferramenta há um mês atrás. Hoje, de um mês para cá, ela já foi comprada pela Microsoft, recebeu aportes bilionários de investimento e já está sendo implementada dentro da função nativa do Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft. Então, de um mês para cá, todo mundo conheceu a ferramenta, ela já foi super investida, já foi super valorizada, já está sendo colocada em prática em escala muito maior do que era antes. Então, olha, coisa de um mês. E olha que coisa louca, pela primeira vez de fato, o Google está se sentindo ameaçado. Porque essa ferramenta pode acabar, né, com o mecanismo de pesquisa do Google, do jeito que é feito hoje. É o modelo de negócio deles, né? É o modelo principal, uma fonte de receita deles. Sim, exato. Então, acho que a inovação no produto, né? Nesse caso falando, ela traz um abalo no mercado, mas que para inovar um produto você também precisa melhorar a estratégia, precisa melhorar a gestão, precisa melhorar a equipe, enfim. E você precisa estar monitorando isso, e gestão é isso, né? Você, Sim. como eu fomentei, né? Você Acompanhar. tem um objetivo, acompanhar o que está acontecendo e fazendo os ajustes. Legal. E então, pô, se você hoje trabalha com um modelo de gestão, que você só vai fazer avaliações anuais ou até bianuais, né? Como existem algumas empresas, pô, você já perdeu muito rápido o timing, você já foi. Você vai, quando você perceber que está acontecendo alguma coisa, já foi. Você já não está mais no jogo. Então, hoje, demanda-se esse tipo de gestão um pouco mais rápida, mais ágil. Não para todos os segmentos, obviamente, Sim. mas é uma derivação interessante, né, desses modelos mais tradicionais que tendem a fazer mais sentido no mundo aí de tanta transformação rápida. Ótimo. Nosso papo aqui hoje, Will, só lembrando, é justamente trazer essas referências, esses modelos, para que eles possam realmente ser implementados na realidade da pequena e média empresa, que é a maior parte do público que nos acompanha por aqui, porque a gente sabe que é possível, né? Inclusive, já testamos, né, em alguns ambientes aí que estivemos, tanto eu como você. Então, são modelos bastante interessantes de, pelo menos, ter em vista, né, para algum dia começar a aplicar. Né? Porque a realidade da grande empresa uma hora impacta a pequena, né? Não, eu diria que o que a gente vai passar aqui hoje é para o ouvinte que não tem ainda um modelo de gestão formado, pegar esse conteúdo e tentar aplicar o mais rápido possível na empresa dele. Né? Verificar se isso é adequado para o negócio dele. A gente vai falar um pouquinho se é adequado, se não é, quais casos são interessantes de serem implementados. Legal. Isso, mas de uma forma geral, é pegar e implementar, porque gestão precisa ser feita. O empresário, que ele tem um negócio na mão, ele tem responsabilidade com aquilo e ele tem planos com aquilo, ele tem objetivos. Ele precisa fazer a gestão, ele precisa sair desse amadorismo de ficar apagando incêndio o tempo todo na operação, ficar cuidando de atendimento, ficar cuidando de uma coisa aqui, outra ali, e não olhar para o estratégico, não olhar para o tático do negócio. Ele precisa fazer isso. E gera muito resultado, né, Nay? A gente vê, assim, com as empresas que a gente atende na Valorize, a gente percebe que empresas que têm um gestor forte, um empresário focado na gestão, ela tem resultados muito diferentes e muito superiores à média. Muito. Sim, então, dá muito resultado. E em algum momento, a empresa ela deixa de ser só sobre o produto dela e ela passa a ser sobre gestão dos recursos que ela está construindo ali, gerando, tanto financeiros quanto físicos, né? E recursos também humanos. Então, acho que a gestão, ela transpassa todas essas áreas, é importante, né? Você começa, né, focado ali na venda e o produto, melhorar a venda, mas em algum momento a chavinha vai precisar mudar para a gestão. Eu falo que uma empresa de sucesso é aquela em que a empresa é o produto e não o produto é a empresa. Perfeito, legal. Porque muitas vezes a gente relaciona a empresa com um produto específico. E a empresa que ela está, vamos dizer assim, necessariamente vinculada a apenas um produto, um serviço, ela está correndo risco se aquele produto entrar em desuso, tiver um outro concorrente que faça melhor, ou com um preço mais baixo, ela perde aquele mercado. Sim. Então, e as ações também mudam, né? As perspectivas mudam. Quando você coloca a empresa como um produto que precisa ser valorizado, precisa ser vendido, você vai tomar as ações relacionadas à estratégia do negócio, porque as ações relacionadas à estratégia do negócio são as que vão fazer a tua empresa ser mais valorizada. Independente se você vende Gillette ou sabonete, a empresa ela vai ser mais valorizada.
Ótimo, muito bom. Acho que vale destacar aqui, Will, algumas vantagens, né? A gente estava pesquisando bastante sobre esses modelos e diversos livros que falam sobre o assunto destacam que OKR, principalmente, né, a metodologia do OKR, ela foca em trazer agilidade, flexibilidade, rapidez, né, para o negócio e visa ali acompanhar os resultados da empresa. Os KPIs, por outro lado, eles têm um olhar mais para priorização, uma transparência e engajamento da equipe e trazem muito essa cultura, reforça essa cultura de decisões baseadas em dados. Então, essas são algumas das vantagens que as empresas podem ter. E acho que é legal a gente comentar mais isso, assim, para a pessoa ter, quem está nos acompanhando aqui, ter essa visão, né? Do que ela pode alcançar no negócio dela, de repente, aplicando essas técnicas. Exato, né? Acho que a principal diferença entre OKRs e KPIs, né, é exatamente o foco que você tem aplicando cada modelo desses, tá? Perfeito. Quando você está falando de OKRs, o que são OKRs? Vamos deixar mais claro aqui para o pessoal. É uma sigla que significa, né, traduzindo, vamos falar em inglês aqui que eu acho que todo mundo vai compreender, né? Objectives e Key Results, ou seja, objetivos e resultados-chave. Legal. Então, Will, só cortar você um pouquinho aqui, que eu acho que você falou sobre o OKR, acho que é legal dar um contexto, de onde que veio isso? Você acha que vale? Sim, Vamos conte lá, pra nós. então, falando um pouquinho mais dessa história do OKR, ela foi criada lá na década de 80 por Andy Grove, que era o CEO da Intel, ele foi CEO da Intel, que é a empresa que faz microprocessadores, né? E ele foi CEO lá por mais de 10 anos. Ele tinha uma necessidade, enquanto né, o C-Level, de criar uma forma de estabelecer metas e objetivos mais eficaz. E que todos da empresa estivessem muito bem alinhados e trabalhando em prol de um objetivo em comum. Então, lá na Intel, eles criaram IMBO, né? Que era a gestão por objetivos. Do inglês Intel Management by Objectives. Que já era uma evolução do MBO, né? Isso, exatamente, que já é uma metodologia mais antiga. Que é o modelo de gestão mais antigo. Isso, perfeito. Então, ele juntou os objetivos com resultados chaves da empresa. Então, foi criada essa nova metodologia lá. Então, entende-se que foi o Andy Grove que cunhou esse termo. E a ideia dele era que isso fosse algo também bidirecional, né? Então, ele não acreditava muito naquela coisa de top-down, né? Padrão tradicional de hierarquia, né? Tudo mais criado de cima para baixo na empresa. Então, ele criou os OKRs, inclusive, para ser uma coisa bidirecional. Então, os funcionários participavam, se engajavam mais para trazer comprometimento, né? Com os resultados objetivos da empresa. Então, eles criavam seus próprios objetivos pensando no objetivo maior da empresa e batiam isso com seus gerentes. Aí depois, lá nos anos 90, o John Doerr, ele foi funcionário da Intel, ele levou essa metodologia para o Google. Então, a partir do Google, ela começou a se instalar ali no Vale do Silício e várias outras empresas de tecnologia e startups começaram a utilizar, que realmente é um formato de pensar a gestão que é para escalar a empresa mesmo, visa o crescimento. Você tira o foco, né, dos processos e foca no resultado. O John Doerr, que é autor do livro Avalie o que Importa, né? Exatamente. Que é um livro, acho que dos 2015, 2016, Isso. que exatamente explica um pouco mais sobre esse modelo, né? Que são as OKRs. E como que ele foi aplicado no dia a dia do Google. Porque o Google pegou esse modelo que era utilizado na Intel e adaptou para a tua realidade. Então, assim, é um modelo completamente ajustável. Mas ele tem uns parâmetros, né? Que a gente vai explicar mais para frente. Mas é legal explicar um pouquinho de onde que veio essa nomenclatura, de onde que surgiu. Então acaba sendo uma evolução, né? Então sempre não houve nenhuma invenção da roda aqui, né? Na verdade, tanto o MBO quanto o BSC, né, que é o Balanced Scorecard, também criado por o Kaplan e Norton, eles são modelos que são derivados um dos outros, têm correlações, então até a gente vai explicar melhor como é que funciona cada um, e até o próprio empresário vai falar, pô, mas eu já implemento às vezes algo nesse sentido, ou próximo disso na minha empresa, e às vezes a gente faz isso até de forma mais intuitiva, mas se a gente pode ter um modelo, pode ter um passo a passo de como fazer da forma correta, melhor ainda, mas não é uma invenção da roda aqui, tudo que a gente vai passar, são evoluções, são desenvolvimentos de modelos já estabelecidos e bem populares aí ao longo
do mundo corporativo, né? Beleza, então, Will, resumidamente, antes da gente começar a falar, né, dos exemplos e parte mais prática de OKRs e KPIs, qual que é a diferença entre eles? Além da sigla, a sigla, na verdade, ela já fala bastante um pouquinho da diferença entre eles, né? Então, OKR, Objetivo e Resultado-Chave. Então, a primeira coisa que vem nessa sigla é o objetivo. Então, o foco do OKR é atingimento de objetivos e através de resultados-chave. Os KPIs, eles estão mais relacionados a indicadores de performance, ou seja, ele tem mais relação com o desempenho, com a eficiência da empresa, com os processos. Então, eu diria que, de uma forma geral, o OKR é para quem deseja ter um direcionamento mais aberto, mais flexível, tá? E também passar mais autonomia para a equipe. Tá? O OKR ele não é tão fechado como é um balanço de scorecard, tão delimitado, tão cheio de regras, vamos dizer assim. O OKR ele é algo mais, como a gente falou, mais ágil. E por ser ágil, você não vai poder construir uma série de regras ali. Você vai ter que se deixar o negócio um pouco mais aberto. Então, eu diria que ele tende a gerar uma visão, uma gestão mais macro. E o KPI, por estar ligado mais a indicadores de performance, a gente está mais preocupado então com eficiência, como se a gente estivesse olhando mais no micro do processo. Então, o OKR a gente está numa visão mais geral, mais macro da empresa e mais aberta. O KPI a gente está olhando mais eficiência, mais processos, mas no detalhe do negócio. Legal, a gente pode falar então também em outras palavras que o OKR ele tem uma visão lá no futuro, né? O objetivo, o que a empresa quer alcançar. E os KPIs pode ser um olhar mais para o presente e para o passado, inclusive, né? Porque você acompanhando o desempenho, monitorando os resultados ali, a performance, você consegue ter um histórico, inclusive, né? Do que a empresa fez para chegar onde ela está hoje. É isso aí. Perfeito, legal. Meu. Isso tem muita relação até com outro livro que a gente já comenta aqui. Olha que interessante, como as coisas vão se encaixando, né? É O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, que eu falo praticamente em todo episódio desse livro, porque realmente eu acho ele é simples, mas ele é sofisticado. Ele é simples e sofisticado ao mesmo tempo. A mensagem é A mensagem é muito boa. E ele diz que o empresário médio ele tem 3 personalidades ou 3 perfis ali embutidos nele. Todo empresário tem esses 3 perfis embutidos nele. Qual que é a diferença? É a proporção que cada um tem em si. Então, o empresário ele tem o seu perfil estratégico, o empreendedor, ele tem o perfil administrador e ele tem o perfil técnico. Legal. Sendo que, em geral, o empresário médio ele é 70% técnico, 20% administrador e apenas 10% empreendedor. E o empreendedor ele está olhando o quê? O futuro do negócio. O empreendedor está olhando o futuro, ele está olhando o objetivo, ele está olhando oportunidades, ele está olhando o mercado, ele está olhando o futuro. O administrador está olhando o passado, ele está olhando o que aconteceu, ele está olhando os problemas que precisam ser resolvidos e como resolver. As melhorias, né, também. As melhorias. E o técnico, ele está olhando o presente, ele está pensando o que eu preciso fazer agora. Então, olha que interessante, né? E a gente fala que o ideal é que o empresário esteja mais dentro do seu perfil empreendedor e administrador e menos técnico, menos operação. Não é que ele deixa de lado isso, né? Ele Não tem uma proporção menor dedicada Exatamente. Normalmente ele vai ter entendimento sobre a operação, ele vai cuidar um pouco disso, mas é que essa proporção hoje é muito desregulada. Né? Em geral, o empresário, pequena empresa, ele é muito focado no operacional e pouco no estratégico, pouco na administração. Então, já indo um pouquinho nessa analogia que você comentou, né, do OKR tá olhando para o futuro, então ele está mais relacionado com a visão empreendedora, o perfil empreendedor do dono da empresa. O KPI ele está mais ligado à administração e técnico, perfil administrador e técnico do negócio, né? Porque a gente está falando dos níveis mais táticos e operacionais da empresa. Ótimo, perfeito. Acho que ficou bastante claro agora essa ligação. Faz sentido, né? Porque a ideia é que a gente ajude o empresária que nos acompanha aqui a melhorar a gestão da empresa para bater metas. Então, trazer essas reflexões é muito importante para o empresário, né? De repente, acender uma luzinha e falar assim, opa, hoje eu vou implementar, então, o OKR, o KPI na minha empresa. Esse é o nosso porquê. Legal, Will. Então, acho que já ficou bastante clara a diferença entre os dois métodos. Mas tem uma analogia aqui que eu trouxe que acho que fica bastante interessante para entender na prática da empresa, mas óbvio que a gente vai entrar em exemplos mais do dia a dia mesmo do negócio. Só que antes eu queria dar esse exemplo. Imagina que tem uma competição de arco e flecha, aí você é o arqueiro, então o seu OKR, seus objetivos chaves vão estar lá. O objetivo é ganhar essa competição, ganhar um campeonato.
E o KR é atingir o alvo mais vezes que o adversário, para você poder alcançar o seu objetivo de ganhar. Então, é importante você ter essa clareza, né, com o KR. O arqueiro vai ter essa clareza sobre o que ele quer alcançar e vai estabelecer as metas mais realistas ali para o desafio que ele tem, né? Então, ele coloca assim, eu quero ganhar a competição. Esse é o maior objetivo dele. E os KPIs, como que eles entrariam nesse caso da competição de arco e flecha? Eles seriam as flechas. Porque vai ajudar a medir o progresso ao longo da competição. Então, vai determinar se o caminho está certo ou não está correto para atingir o alvo, que é o objetivo. E então, por exemplo, Isso, exatamente. Então, se você focar que o seu KPI vai ser a velocidade da flecha, você vai medindo a performance ali e consegue ajustar a técnica do seu tiro, né, pro alvo, conforme você percebe se tá indo muito rápido, tá indo muito devagar, tá muito pra esquerda, tá muito pra direita. Então, o KPI, ele é exatamente isso. Você mede o progresso para entender como tá indo o desempenho do teu OKR. E, enfim, assim como esse exemplo do arco e flecha dentro de uma competição, as empresas, elas precisam ter essa visão mais clara de onde que elas querem chegar e alinhar internamente para que isso seja possível, né? Todo mundo caminhar junto para um objetivo comum. Um detalhe, né? Nesse exemplo que eu acho que ficou bacana, o alvo, ele é fixo. O alvo é o alvo. Porque tem muito empresário que ele vai colocar o alvo de acordo com a flecha dele. Ele vai mexer o alvo. Ele vai falar assim, ó. Ele mexe o alvo de acordo onde ele... Então ele mirou. Ele tá no centro, ele precisa atingir o centro, mas ele mirou pra direita, acertou, e a flecha tá indo pra direita, ele mexe o alvo. Ao invés de mexer... Ao invés de corrigir os seus indicadores, que seriam as flechas. Exato. Às vezes só tá medindo a coisa errada, às vezes não é a velocidade, era a direção, né, nesse caso específico. Sim, então são indicadores, exatamente. Então, às vezes KPIs são indicadores-chave. Então não são todos os indicadores da empresa que você vai olhar, porque tem indicadores que eles não são chave para o seu resultado, para o seu objetivo. O objetivo nesse caso é alcançar o alvo, né? Então, pode ser velocidade, ângulo, esses são indicadores, vamos dizer assim, os principais para você atingir o teu alvo. Né? Mas de repente, eu vou medir se a grama tá verde, não sei, não é algo que é preciso mensurar. Tá chovendo hoje, vai impactar no de repente, né? O vento, por exemplo, você precisa medir a velocidade do vento, exatamente. Mas de repente você não precisa medir a temperatura. Né, vamos dizer assim. Então, de uma forma geral, acho que essa analogia fica bem bacana aí, e reflete bem mesmo qual a diferença entre OKRs e KPIs. Bom, então a gente vai trazer aqui na próxima pergunta, no próximo lote aqui de conversa, qual que é a relação de OKRs com gestão, como que isso vai funcionar na prática. Mas antes de entrar nesses exemplos mais práticos para o dia a dia do empresário, Will, eu queria aproveitar e já pedir para quem está seguindo a gente aqui, né, compartilhe o link no seu grupo de network. Tenho certeza que vários empresários vão ficar bastante felizes de saber dessas dicas para implementar, para melhorar a gestão da empresa deles. E para quem acompanha no Spotify, clica nos 3 pontinhos no perfil e classifica com 5 estrelas. E no YouTube, dá um curtir nesse vídeo. Então agora, indo para a parte mais prática, né, de trazer esse conceito para o dia a dia da pequena empresa, né, qual que é a relação entre OKR e KPI com a gestão e como que isso funciona na prática? Então, vamos lá, né? A gente falou que o OKR ele é algo mais macro, mais aberto. Então, normalmente, o OKR ele vai funcionar na prática, na gestão da empresa, entre um alinhamento de comunicação entre o nível estratégico e o nível tático do negócio, ou seja, entre o CEO, diretor, dono da empresa, que seja o sócio da empresa, para os gestores, para os gerentes da empresa. E muitas vezes, que é importante falar também, porque muitas vezes a gente está falando com empresários que não tem esse nível de cargos dentro da empresa, ele não tem um CEO, ou ele não tem um gerente, não tem um gestor, muitas vezes ele faz um papel ali meio que em conjunto, mas ainda assim o OKR é válido, porque o OKR dá clareza, principalmente de como você consegue pegar o objetivo estratégico da empresa, que é algo de longo prazo, algo maior, tem que ser algo ambicioso, objetivos estratégicos tem que fazer brilhar o olho de quem está na equipe. Fala, será que a gente, de fato, imagina como vai ser se a gente chegar nesse nível? Então tem que ser algo
realmente que inspire as pessoas. Desafiador. Desafiador, tem que ter, né, esse... Para sair de um patamar para um outro, né, visando o crescimento mesmo da empresa. Senão, na verdade, as empresas, o empresário e os colaboradores vão só, basicamente, sobreviver, né, sobreviver. Então, aqui a gente está falando sobre mudar o patamar de fato do negócio. E o OKR, ele ajuda porque ele vai dar essa clareza. Então, uma vez que eu tenho o meu objetivo estratégico, então eu posso criar um OKR estratégico vinculado ao meu objetivo estratégico e eu posso criar meus OKRs táticos relacionados, por exemplo, a áreas ou equipes que eu quero formar. E aí eu vou conseguir fazer essa comunicação entre o estratégico e o tático. Então, vamos supor, eu vou criar um OKR estratégico na minha empresa. Vamos supor que eu sou uma empresa de varejo, tá? Eu tenho uma empresa de varejo e eu quero me tornar líder de mercado em 2 anos. Esse é o meu objetivo estratégico. Legal. Então, o O do OKR. É o O do OKR estratégico. Então, o meu objetivo é se tornar líder da minha empresa do mercado em 2 anos. E aí eu vou ter, por exemplo, resultados-chave para esse objetivo. Ou seja, são marcos que eu vou precisar atingir para chegar no meu... São resultados que eu vou precisar atingir para chegar no meu objetivo. Então, por exemplo, dentro dessa lógica, eu posso colocar que para me tornar líder de mercado, eu preciso ter 3... Em geral, são de 3 a 5 KRs, né? Resultado-chave ali. Não muito mais que isso, não fica complexo. E a ideia, como a gente falou, o KR é simplificar, deixar ágil. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um dos resultados-chave é a expansão das minhas unidades de negócio. Né? Um segundo resultado-chave pode ser lançamento de produtos inovadores. Tudo isso pensando em ampliar a tua capacidade dentro do mercado, né? Então, se você tem mais unidades... Isso, se você tem mais unidades, você avança no mercado. Esses são resultados-chave, que eu entendo que se eu conseguir expandir minhas unidades de negócio, eu lançar produtos inovadores, e posso colocar um terceiro resultado-chave aqui, que seria a maior capital financeiro, aumentar a disponibilidade financeira, eu tenho um caminho bem traçado ali para me tornar líder de mercado. Tem uma lógica entre eles, né? Você nos perdeu ali no caminho, né? Eu quero ser líder de mercado, então eu vou plantar árvores. Isso não vai te levar para onde você está querendo ir. Exatamente. Então o OKR, ele traz essa clareza, né, de direcionamento. Sim, e tem coisas, obviamente, que vão demandar reflexão. Basicamente, sentar e refletir. Se você é um dono, um empresário que não tem ali pessoas de níveis mais estratégicos da empresa ou até táticos, você vai refletir sozinho. Se você tiver pessoas, chama essas pessoas para participarem do processo. Né? Mas de uma forma geral, eu defini meu OKR estratégico aqui. E aí, eu vou derivar isso para o nível tático. Por isso que a gente fala que essa comunicação, o OKR, ele ajuda nessa comunicação do estratégico para o tático. O que é o nível tático? Normalmente são departamentos dentro da empresa, são equipes específicas para um determinado projeto. Isso são níveis táticos, tá? E aí, vamos supor que, pegando esse resultado-chave do meu negócio, que é expandir minhas unidades de negócio, eu posso trazer para uma área de expansão, então, dentro da minha empresa. Isso vai ser o objetivo deles. Então, o objetivo daquela área, daquele time de expansão vai ser expandir as unidades de negócio da empresa. E aí aquela equipe ela vai pensar nos resultados-chave que ela precisa atingir. Como que ela pode fazer, né? Ela já tem o porquê, né? Que é lá o estratégico, agora ela vai fazer o como. Ela vai fazer basicamente o resultado-chave que ela precisa atingir. O que, né? Na verdade, não é o como, é o que ela vai fazer para alcançar. Isso. E aí, por exemplo, essa equipe ela pode definir, para a gente expandir as unidades de negócio, a gente vai ter 3 resultados-chave aqui dentro. Um deles vai ser criar centros de distribuição em mais 5 estados. O segundo resultado vai ser crescer em 50% o número de franqueados. O terceiro resultado-chave, ampliar em 150% as vendas online. Legal. Percebe que esses resultados são marcos para aquele objetivo tático acontecer. Tudo bem alinhado, né? Isso. Do começo até. Então você até esse meio, né? Não é esse é um exemplo até bem viável, né? Para quem tem uma empresa de varejo pensar. Então dá para fazer isso, pronto, tá claro. Mas você percebe que a gente não fechou muitas portas aqui. A gente está abrindo algumas coisas. Então expandir as unidades de negócio é uma coisa beta. É bem amplo. Se tornar líder de mercado é uma coisa beta. Como, de fato? Qual a tarefa? A gente não definiu aqui. O OKR, ele tem essa função mesmo, né? De deixar aberto, não se preocupar tanto com o processo, que traz até uma autonomia maior para a equipe definir depois como que ela vai fazer dentro das suas capacidades técnicas e operacionais, né? Exatamente. E por isso que a gente fala que normalmente as empresas mais de inovação, elas trabalham com OKRs. Por quê? Como a gente não define processo aqui, tarefas, em geral, empresas que estão
fazendo algo inovador, elas nem sabem o processo que elas vão precisar. É um processo de aprendizado. Esse é o único processo que elas sabem. Né? O único processo que elas sabem que vão ter é o de aprendizado. E o OKR ele fornece isso. Ele é um foco no aprendizado. Então, você não está definindo tarefa X, Y, Z. Até porque você nem sabe exatamente se você vai, o que você vai ter de fazer, qual é a referência que você vai ter para se basear num processo. Então, você deixa o objetivo como foco e vamos para cima. A equipe se junta, fala, isso que a gente vai precisar fazer, vamos lá. E vai aprendendo. Por isso também que o OKR ele tem um nível de, vamos dizer assim, um período de acompanhamento mais curto do que outros modelos de gestão. Você tem que estar acompanhando e ajustando, ajustando. Isso é gestão, no final das contas. Mas você vai trabalhar isso talvez em semanas, em quinzenas, em mês, né? Então é algo mais curto do que o habitual, mais rápido. Por isso que é um modelo de gestão ágil. E dá mais flexibilidade também, se precisar ajustar. Vi aqui que não está funcionando, então vamos mudar. Exatamente. Falamos, então, agora exemplo prático do OKR. Vamos falar agora dos KPIs, uma forma prática, como ela se relaciona aí com a gestão da empresa. Legal. Então, se o OKR ele é a comunicação, esse alinhamento entre o estratégico e o tático, eu diria que o KPI é um alinhamento do tático para o operacional. Faz sentido? Porque lembra que a gente comentou que o KPI ele está olhando desempenho, está olhando eficiência. Então ele está olhando o processo. Vai estar mais relacionado com as tarefas que vão estar sendo desempenhadas para alcançar o objetivo. Exatamente. Legal. E aí um detalhe, uma palavra importante nessa sigla é chave. Então é indicadores-chave de performance. Não são todos os indicadores que você vai definir como um KPI. Tá certo. São apenas aqueles indicadores que são relevantes para o negócio, para o teu objetivo. Certo. Porque, assim, indicador, métrica, existem infinitas possibilidades. Infinitas. Você tem uma lista, assim, se a gente começar a escrever aqui, sai com uma lista de pelo menos uns 200. É muito. Você vai conseguir acompanhar 200 indicadores? Faz sentido? Ao custo que você vai ter que acompanhar. Pode até conseguir, mas às vezes não faz sentido, né? Você perde eficiência, Exato. inclusive, por tentar ganhar eficiência. O pessoal chama isso de paralisação, né? Ter tanto dado que você tem que causa uma paralisação decisória na empresa. Porque você tá olhando tanta coisa sem um objetivo claro e específico que você não sabe agora, eita, vi tudo isso. E aí, a empresa tá boa, não tá boa? Eu tô alcançando o que eu quero, não tô alcançando o que eu quero? Qual que é o próximo passo? Paralisia decisória que causa. Então, o ideal, o KPI, ele quebra um pouco disso, é isso? Isso, simplifica todo esse processo de gestão e não só ele simplifica, como ele gera também, ele busca gerar maior assertividade para os resultados do negócio. Então, você vai olhar aquilo que é de fato importante. Tudo tem um custo, tudo que você faz tem um custo. Então, o custo de você analisar 50 indicadores, ele é alto para o seu negócio. Você precisa ter formas de controle, você precisa ter tempo, você precisa ter pessoas, isso é alto. E talvez, sendo que 5 indicadores, eles diriam 80% do que você precisa ver. Todos os outros 45 indicadores, eles contribuiriam pouco. Então, o custo-benefício não vale a pena. Então, o KPI, ele vem para trazer aquilo que é relevante para o seu negócio. Prioriza, você foca e prioriza, né? Exatamente. Eu vou até continuar esse exemplo que a gente deu aqui dessa empresa de varejo que quer se tornar líder de mercado. Como é que ele define? Então, a gente falou dos OKRs, estratégico e os táticos. Trazendo isso em termos de KPIs, como é que ele poderia implementar isso dentro da empresa, né? Então a gente falou, por exemplo, um resultado-chave para a empresa, para o nível tático de expansão, é crescer em centros de distribuição em mais 5 estados. Como é que a gente pode trazer isso em KPI? Por exemplo, avaliando e mensurando unidades de centro de distribuição criadas. Quantas unidades? Sim, eu preciso ter 5. É um indicador relevante. E a meta, inclusive, é 5, né? Nesse caso. Nesse caso, ele se torna uma meta, exatamente, né? Se a gente colocar aqui uma característica, um atributo a mais nesse resultado, ele vira uma meta, que é o prazo. Então, crescer em 5 unidades de centro de distribuição em um ano, por exemplo. Uma meta smart, né? Isso é uma meta smart. Certo? Legal. Quem ainda não sabe traçar metas, assiste o episódio de metas, que eu não lembro agora o número, mas ele vai esclarecer bastante coisa. Perfeito, você agora então tem uma meta. E aí o KPI vai ser, por exemplo, eu preciso mensurar unidades de centro de distribuição criadas. Para acompanhar se está sendo desempenhado como com a evolução. Eu preciso também, de repente,
avaliar e acompanhar a taxa de evolução das obras. Talvez seja um indicador de performance importante para o meu negócio, para aquele resultado. Eu posso também, por exemplo, mapear agora qual que é a minha capacidade de logística por unidade. Visto que eu tenho centro de distribuição, para poder melhorar minha capacidade de logística, eu vou conseguindo avaliar qual é a minha capacidade de logística hoje. Quando eu crio um centro de distribuição e consigo fornecedores para me atender ali, eu aumento minha capacidade. Isso é um ponto importante para quem quer se tornar líder de mercado no segmento de varejo, no setor de varejo. Então, olha que interessante isso. Eu trouxe indicadores, índices de referência para a gente poder acompanhar. Aí você vai colocar, né, um prazo, pode ser mensal, pode ser bimestral, enfim, trimestral, aí vai de cada caso, mas ótimo. Isso é um KPI, Perfeito. No final das contas. Acho que ficou bastante claro aqui, Will, essa relação de como pode ser usado na gestão da empresa. Mas aí, para o empresário que está assistindo a gente, como é que ele define? Tá, qual que eu vou usar? O OKR ou o KPI? Qual que é melhor? Tem isso? Perfeito. Na verdade, ambos são úteis e ambos podem ser usados de forma conjunta. A gente acabou de dar um exemplo prático de como os OKRs podem trabalhar com os KPIs de uma forma conjunta. Então, é possível usar os dois? É possível. Porém, não é para todos. Não é, na verdade, assim, a gente acabou de mencionar que empresas que estão, por exemplo, buscando crescimento rápido, precisam inovar, precisam ser ágeis, não faz sentido muito ela trabalhar com um modelo de gestão de KPIs, porque ela vai, primeiro, o planejamento vai demorar muito mais para acontecer. Então, às vezes, como eu já vi, né, um planejamento estratégico ser finalizado em agosto. Mas não é para o ano seguinte, é para o ano corrente. É para o ano corrente. Já vi muito isso acontecer. Porque aquela coisa, você precisa pensar, você precisa refletir, olhar histórico. Os KPIs, eles demandam uma estrutura, um entendimento um pouco maior para você poder traçar esses indicadores. Então, talvez uma empresa que precisa de algo ágil, rápido e desconhece suas métricas de referência, não faz sentido colocar KPI. Vai direto para o OKR. Foca lá no resultado. Ao invés de olhar, né? Exatamente. Você não está olhando a maratona no quilômetro 42, você está olhando o quilômetro 10. Aí depois você vê o que faz para o quilômetro 20. Você vai fazendo isso de forma recorrente. Tanto é que os OKRs, eles são utilizados normalmente em revisões trimestrais. Sim, o período de tempo mais curto. Mais né? curto. Isso. E também depende muito da cultura da empresa. Porque o OKR, por exemplo, pode não funcionar em muitas culturas. Porque um efeito colateral do OKR é de que você não vai atribuir tarefa. Você deixa em aberto para as pessoas executarem. E muito empresário se sente incomodado em não ter controle. Muitos gestores se sentem incomodados em não ter esse controle sobre as tarefas, sobre o processo, essa conformidade. Porque você precisa abrir mão de alguma coisa. E no OKR você abre mão dessa estrutura, dessa complexidade. Eu acho que não é só incômodo, né, do empresário, da empresária. É que tem coisa que precisa seguir um padrão para manter a qualidade. E esse padrão, ele tem um momento certo de acontecer a melhoria, né? Não é deixando em aberto assim que vai acontecer. Sim, tem, por exemplo, às vezes regulações, legislações que você precisa atender e precisam de conformidade. Isso, então. E o OKR, ele não vai trazer isso para o empresário. Então, não são todas as culturas e todos os negócios que o OKR também podem ser implementados. Então, você tem que avaliar assim. De preferência, trabalhe com os dois, mas entenda também o seu momento de empresa e também a cultura do seu negócio. Para trabalhar com os dois, no caso, seria os KRs do seu OKR serem KPIs, né? Porque aí você foca em monitorar aquilo que realmente importa para o objetivo, que é exatamente o exemplo que a gente deu anteriormente. Usando os OKRs e KPIs de forma conjunta, isso, eles são adaptáveis, né? Eu acho que são modelos em constante evolução, porque o mundo está em constante mudança, então as mudanças estão acontecendo muito rápidas, então as empresas elas vão percebendo o que cabe e o que não cabe de forma mais ágil também no dia a dia. Colocando em prática, né? E testa, né? Testa. Isso mesmo. Principalmente quem não tem um modelo de gestão implementado e não tem um planejamento estruturado, parte por mais simples de repente e depois você vai refinando isso. Eu acho que é importante assim, TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Dá o primeiro passo. E faz. Vai conversar, vai pesquisar, vai buscar ajuda se for preciso, consultorias, treinamentos,
busque ajuda. Tem muita gente que tem essa informação disponível, às vezes até gratuitamente, mas não consegue agir. Então, age, passa a agir, e aí você vai vendo o que precisa ser melhorado, ajustado, você vai ganhando também conhecimento, absorve mais conhecimento sobre aquilo e vai melhorando também naquela competência, porque é uma competência fazer isso. Perfeito, então, pessoal, espero que vocês consigam implementar aí na empresa de vocês. E agora a gente chegou na parte final, que é a pergunta do empresário. Que além da gente trazer essa prática, esse exemplo para colocar a mão na massa mesmo, a gente traz também um exemplo da realidade do empresário. Então, lá no nosso Instagram, @willbrandão_xp, quem não segue ainda, aproveita para seguir, pesquisa lá. O empresário mandou na nossa caixinha de perguntas o seguinte: eu tenho dificuldade em gerenciar as metas da empresa. Qual que é a melhor rotina para eu começar a fazer isso? Legal, você então fez o plano, implementou lá teu modelo, só que não basta você implementar, você tem que acompanhar, como a gente falou, né? E assim, existem alguns padrões. Por exemplo, dentro do OKR tem uma rotina de acompanhamento que se chama check-in. E essas rotinas são para avaliar exatamente como as coisas estão indo. Em geral, por exemplo, se você tem um OKR definido para um trimestre, você pode fazer esses check-ins quinzenalmente. Com a equipe que participa. Legal. Tá? Com a equipe que está participando. Se você tem um OKR definido mensalmente, aí você vai ter que fazer isso semanalmente. Perfeito. Tem até casos, como os sprints aí em empresas que trabalham, equipes que trabalham com Scrum, outras formas de metodologias ágeis, né? Não forçando aqui um pouquinho a comparação, mas você faz isso diariamente. Você tem uma reunião diária, curta, rápida, para entender o que está acontecendo e também entender o que precisa ser tirado ali de dificuldade. E é legal também dentro dos OKRs, se você está trabalhando, por exemplo, com os OKR táticos, o estratégico é o CEO, é o dono da empresa que vai ter que ficar de olho e acompanhando isso. Os táticos, importante definir também um representante ou um líder que vai ser o gestor daquele OKR, tá? Isso facilita, inclusive, o tempo do sócio de não ter que ficar lidando com o levantamento dos dados de todos os OKRs do negócio. Então, define também pessoas responsáveis por aqueles OKRs. Isso é legal, porque você vai trazer ainda maior engajamento. O OKR já traz engajamento da equipe por natureza, porque você não está pressionando, você não está impondo nada. Você está deixando ali onde eu quero chegar, as pessoas vão trabalhando para chegar ali. Como é que vocês vão me ajudar? Então, você dá autonomia. A autonomia gera maior engajamento. Então, eu diria assim, se você está trabalhando com OKR, verifica se você está fazendo ali um OKR trimestral ou mensal e define ali ou quinzenal ou semanal para fazer esses acompanhamentos. E aí, trava a agenda, meu amigo. Não tem jeito. Trava a agenda. Se você não enquanto a agenda não está travada, ninguém vai parar para fazer aquilo. Não precisa ser uma reunião de 1 hora, né? Define uma agenda clara e objetiva em que todo mundo tem que chegar com o número pronto. Porque tem uma coisa que é bem ruim na prática de OKR, que é você chegar na reunião e a pessoa abrir lá as 10 planilhas e começar a fazer o cálculo ali na hora. Isso não ajuda ninguém. Formas equivocadas de implementar e utilizar o OKR tem um monte. Cada um dá uma versão sua pro OKR. Isso. Mas de uma forma geral, uma reunião, de uma forma, na verdade, não só para essa reunião, mas todas as outras, as reuniões têm que ser práticas, objetivas. Exato. Mesmo que seja uma reunião de brainstorm. A gente veio aqui para resolver um problema. Vamos ali. O problema é esse, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, trava a agenda de quem for participar, de quem está envolvido nesses OKRs, nesse modelo de gestão, e participa, não tem segredo. E foca nos resultados. E os KPIs é a mesma coisa, você vai ter ali uma rotina de acompanhamento, você pode como os KPIs medem eficiência, talvez você precise de um tempo maior para entender a média da eficiência ali, porque às vezes você vai medir um dia e não corresponde à normalidade. Sim, é verdade. Então você tem que ter uma média, você tem que trabalhar aí talvez no mínimo 2 semanas para conseguir ter um bom índice, um bom indicador. Então, talvez uma reunião, a gente até chama de reunião de radar lá na Valorize, que você vai fazendo as reuniões periodicamente, pode ser mensal, pode ser trimestral, enfim. Aí fica a critério. O mais importante é trava a agenda, coloca quem precisa nessa reunião e faz. Não tem segredo. Legal, e aí você vai criando uma cultura de gestão por resultados e também de tomar decisões com base nos dados, porque vai vendo ali o número que está apresentando, tá certo, não tá certo, tá bom, não tá bom. É um caminho sem volta, porque dá muito resultado no final das contas. Sim, quando você foca em resultado, você tem o quê? Você foca no que importa. É isso, a nossa conversa hoje, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas. Coloquem em prática no seu dia a dia. Conta pra gente aqui nos comentários que temáticas mais vocês querem ver por aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais.